cronológica até Esther, todos os acontecimentos serão encadeados em tempo cronológico, né? O que nós vamos ler a partir de amanhã já reflete uma continuação do que nós lemos hoje. E a gente também não pode refutar ou deixar de lado esse sexto livro bíblico, e vem para completar aquilo que nós lemos no Pentateuco, né? Nos 5 livros da Bíblia hebraica, que é justamente a conquista e a entrega da promessa feita para Abraão lá atrás, né? E nós lemos ontem, conseguimos vencer a leitura ontem, né? Mesmo com toda a dificuldade e a falta de didática mesmo, né? Que é lermos um mapa escrito, sem ter a visualidade, né? Nós lemos ontem praticamente definições cartográficas, né? A tantos metros do rio para baixo, dizendo e explicando como é uma certidão mesmo de um imóvel, né? O que é entregue à terra. E nós vemos a continuação do que foi lido ontem, porque nessa continuação, no capítulo 20 e 21, é registrado em cartório os espaços que seriam deixados para a cidade de refúgio e as cidades para os levitas, né? A cidade de refúgio, eu volto a trazer a informação que nós lemos lá em Levítico, era a cidade em que... Vou voltar um pouquinho. Quando existia uma morte não intencional, uma morte por acidente, como foi dado o exemplo em Levítico, que um homem estava com um machado e o machado corta, sai de sua mão e mata um outro. A família de quem morre tinha o direito de eleger um vingador e esse vingador tirar a vida daquele que causou a morte. Então, a lei judaica institui cidades-refúgios para que aquele que houvesse ocasionado a morte de forma indireta, de forma não dolosa, ele pudesse se esconder nessa cidade até um julgamento justo, ou conseguisse se esconder nessa cidade para que o vingador não tivesse acesso a ele e o matasse. Então, aqui é registrado em cartório, né? É registrado no cartório, que é o testamento que é deixado para nós, no livro bíblico, a localização dessas cidades. E nós vemos que elas tinham que estar em todo o território. Então, aqui ele vai explicando que em cada ponto das cidades, das regiões que foram entregues, existia essa cidade-refúgio. No capítulo 21, nós vemos que o patriarca Levi não teve divisões na sua terra. Nós vemos que são 12 tribos, porque José ele divide em 2, Efraim e Manassés, e Levi não tem direito às terras. E nós vemos, estamos lendo aqui, que os levitas, eles possuíram 48 cidades. Então, por uma lógica matemática, há 4 cidades em cada território que foi entregue. E nós vemos aqui que os levitas, erroneamente, como nós entendemos hoje na igreja, que o levita é somente aquele que louva no altar, levita é todo aquele que trabalha na igreja, é todo aquele que trabalha no sacerdócio, seja aquele que carrega a arca, seja aquele que limpa, aquele que faz segurança, e ele dá até os nomes a esses clãs, né? Gersonita, Mererita, eu até anotei aqui, Coatita, e ele vai distribuindo isso, dizendo, deixando claro o que cada um tinha e onde teria as suas pastais para o próprio sustento, né? Porque eles precisavam ter a lavoura própria deles, eles precisavam ter os animais deles, que eles dependiam muitamente. Obrigado, bom dia. Pode fechar. Muitamente não tinham força bélica, né? Então eles dependiam de muitas vezes de sacrifícios e ofertas que vinham nos locais de sacerdote. O que o pastor trouxe ontem, eu vou reforçar hoje. Nesse momento aqui, nós não temos instituído a cidade de Jerusalém, nós temos a cidade de Siló. E nós vamos ver em determinados momentos que esse é o local que eles vão se reunir para grandes reuniões. Foi em Siló que houve o sorteio, né, das cidades, dos territórios. É em Siló que nós vamos ver à frente que Ana leva as ofertas e o profeta Eli vê Ana chorando, né, pedindo a Deus que conceda a ela um filho. Não existia aqui a cidade de Jerusalém, porque nós lemos ontem que, contrário às ordens de Deus, aqueles de Judá que tinham recebido as terras não conseguiram tirar os jebuseus de Jerusalém, né? Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém.
de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. E por isso que Davi é tão exaltado, porque ele conquista essa terra, a terra santa, Jerusalém, ele conquista e faz lá o templo, ele não faz, mas ele dá as bases, né, financeira e o projeto para que Salomão construa o tabernáculo final, né? Porque até então nós sabemos que o tabernáculo é móvel e montado. Eu sigo a leitura e nós paramos no capítulo 22. O capítulo 22 é bem importante para nós como cristãos. É bem importante para nós como homem. De quando tivermos determinadas situações em nossa vida, nós possamos fazer isso que esses homens fizeram, que essa comissão fez aqui. Nós sabemos que existem 2,5 tribos que não quiseram ficar em Canaã, abdicaram o direito de ter terras em Canaã para ficar do outro lado do Rio Jordão. E essas tribos, em paz, pacificadas, chegam para Josué e falam: Josué, estamos voltando. Josué os abençoa e é lido aqui, né? Agora que o Senhor, seu Deus, concedeu descanso aos seus irmãos, como prometeu a eles, portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam seus mandamentos, apegue-se a ele firmemente e o sirva de todo o coração. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Nesse caminho, eles voltando para casa, eles constroem um altar. Nós lemos em Jacó, no livro de Gênesis, que Jacó, ao voltar para casa, ao sair da casa de Labão, ele constrói também um altar junto com Labão. E o altar nada mais era, gente, que um marco, um lugar para demonstrar que ali estava começando a posse de alguém e a posse de outro. Só que de maneira errada, de maneira precipitada, como nós lemos aqui no capítulo 11, os israelitas, no versículo 11, os israelitas souberam que os membros da tribo de Ruben, Gabe e Manassés haviam construído um altar em Gerilote, nos limites da terra com Canaã. Por isso, toda a comunidade se reuniu em Siló e se preparou para guerrear. Olha que loucura. Ia iniciar uma guerra civil. As 9 tribos que estavam lá de cá iam guerrear com as tribos que estavam indo para lá, porque eles acreditavam que já tão rápido desistiu de Deus, já tão rápido está se afastando do Senhor, já tão rápido está cultuando outros deuses aí nessa terra. Só que, antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade. Junto com Finéias, foram um homem de cada uma das 10 tribos. Toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis a Deus. Já chegou na lata, né? Está na caixa dos peitos. Como puderam se afastar tanto assim do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Se a porção de terra que vocês receberam como herança está impura, passe para lá de cá. Desiste dessa ideia maluca de sair de Canaã. Se você está com medo de lá, fica aqui conosco. Foi até carinhoso, né, o pessoal, né? Não, rapaz, fica aqui com a gente, né? Se você não tá confiante do que você vai enfrentar lá, fica aqui. Aqui você está coberto conosco na unção aqui. E ele continua, né? Passem para o lado de cá, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. A gente divide entre vocês aqui, fique tranquilo. Mas não se rebele contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja verdadeiro altar ao Senhor. Aí ele lembra um fato que nós lemos lá de Acã, né? Quando Acã foi infiel ao Senhor, roubando coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu somente sobre ele. Não foi somente Acã que morreu por seu pecado. Aqui são eles também precavendo que isso poderia contrariar a Deus e Deus mandar acabar com esse tempo de paz que eles estavam vivendo ali. Então, os membros da tribo de Ruben, Gade e Manassés responderam aos chefes: o Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade, e que Israel saiba também através de vocês.
Não construímos um altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor, nem fizemos para nós, se o fizemos, não poupe nossa vida agora. Se não fizemos isso, se não for verdade, nos mate agora aqui. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas cereais de paz, que o próprio Senhor, que o Senhor mesmo nos castigue. Nem precisa ser vocês. Se eu estiver mentindo aqui, que o Senhor agora faça as honras e me mate aqui. A verdade é que construímos esse altar por medo que no futuro os seus filhos, os seus descendentes, digam que os nossos filhos que estão do outro lado não têm o direito de adorar o Senhor, o Deus de Israel. O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre nosso povo. E vocês não têm parte com o Senhor. Eles podem acusar lá na frente nossos filhos que não têm parte com o Senhor. Então, esse memorial aqui é um testemunho, é algo que, além de demarcar nossas terras, para que nenhum de vocês invada a nossa, nem que nós invadamos a de vocês, é um memorial para dizer que nós congregamos da mesma fé. Por isso, construímos o altar, não para oferecer sacrifícios, mas como testemunho. Esse altar lembrará aos nossos descendentes que nós também temos direito de servir ao Senhor em seu santuário como holocaustos, sacrifício e oferta de paz. Então, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não tiveram parte com o Senhor. E essa informação deixou satisfeito a comissão voltou a Israel, cessou-se os ânimos acirrados de uma guerra civil, mas, infelizmente, eu lhes antecipo que isso vai existir e vai ocorrer mais à frente, nós vamos ler. Quase uma tribo será exterminada por uma congregação de outras tribos, uma união de outras tribos, mas é um assunto para a próxima, para mais para frente. E deparamos com os dois últimos discursos de Josué. O texto é claro quando diz que a paz reinava e já existia muito tempo de paz. Lembra quando eu falei lá ontem que Josué teve que largar e aposentar a espada para ser um político? Mais ou menos aqui 7 anos, né? Ele já estava em paz, já estava assentando todos nas suas terras, e aí exige e acende em Josué a necessidade de relembrar as bênçãos e maldições do caminhar com Deus, de relembrar aquele povo que não se afastasse, porque, infelizmente, eles não cumpriram o que o Senhor tinha dito lá atrás, que era para exterminar, para tirar do meio deles qualquer outra cultura. E nós lemos que não foi feito isso, e nós vamos ver o que isso vai afetar com esse povo de Israel. E ele começa o discurso assim: já estou bem idoso. Vocês viram tudo que o Senhor Deus fez. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor. Eu reparti entre vocês, como herança, toda a terra das nações. E ainda existem terras que não foram conquistadas, mas que já derrotamos desde o Rio Jordão. Por isso, esforce-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desvie dele, nem para um lado, nem para o outro. Não se misture com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencione o nome dos deuses deles, muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Mas, se vocês se desviarem dele, mas se apegarem aos costumes dos que vivem no meio de vocês, se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Mas assim como o Senhor, seu Deus, lhe deu coisas boas, ele prometeu também, ele prometeu, também fará vir calamidade sobre vocês, se vocês os desobedecerem. E no capítulo 24, é o segundo discurso, em que ele vai relembrar dessa promessa que eu comecei a falar. Ele vai relembrar lá atrás da promessa quando Abraão sai da sua casa, né? Sai de Ur, junto com Naor, né? E vai trazendo isso para a gente, essa memória, né? De tão distante para esse povo aqui, que não viu, não sabe, e muitas vezes
tem essa distância. Nós vimos que eles nem estavam mais circuncidando os seus filhos, estavam aos poucos abandonando, né, uma aliança feita para com Deus. E ele fala no 14, né? Portanto, temam o Senhor e sirvam de todo o coração. Lancem fora ídolos dos seus antepassados. Lancem fora tudo o que sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje as consequências que vocês terão. Escolham hoje a quem você quer servir. Escolherão servir deuses aos quais seus antepassados serviam antes, lá no Rio Eufrates, ou deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam agora? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor, porque eu sei tudo que ele fez e sei de tudo que ele pode vir a fazer por nós. Eu não tenho que duvidar, eu não tenho que ter o pé firme em outras certezas, uma vez que eu tenho um Deus maravilhoso, um Deus que me trouxe até aqui. Josué sabia que o povo era rebelde. Josué tinha esse entendimento, assim como Moisés teve. Então, é um discurso pesado, que não parece para nós aqui, mas é um discurso tenso para aqueles ali, que acreditavam que está fazendo coisas normais. As pequenas brechas que nós vamos entendendo durante o nosso dia a dia. Não, isso aqui é pequeno, isso aqui não é pecado, não. Isso aqui eu consigo controlar isso aqui. Ninguém está vendo, ele está alertando para isso. Uma devoção total ao Senhor. E não se enganem, os deuses falsos não são somente outras culturas ou outras religiões. O Deus falso pode ser a sua ganância pelo seu trabalho. O Deus falso pode ser a necessidade de vocês terem uma posição na sua igreja. O Deus falso pode ser até mesmo sua família. É tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que lhe causa uma idolatria diferente daquilo que é para ser feito para com Deus. Tem um livro que eu vou colocar o link para vocês, de Tim Keller. Eu até dei a Paulinho, que leu com a gente anteriormente, e eu vou colocar o link, é R$ 25, R$ 30. Ele aborda bastante isso, que a gente fica muito preso a outras religiões, mas os deuses falsos, os deuses que faz nos tirar do contato com Deus, muitas vezes é o nosso desejo de ter uma casa melhor e nos faz ter hora extra de trabalho, ter um segundo emprego, nos faz nos afastar do contato para com Deus. O Deus falso de ter uma promoção na empresa que você se dedica naquilo aqui, um Deus falso de um amor obsessivo por um filho ou por uma esposa. Nós temos que ter muito cuidado com essas brechas que nós mesmos damos legalidade em nossas vidas. Um time de futebol, oh, gente, tanta coisa. Mas vamos lá. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois ele é Deus, santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonar o Senhor e se servirem a outros deuses, ele voltará contra vocês e os exterminará, apesar de tudo que ele lhe fez. Carmita não está aqui hoje, e foi uma dúvida dessa. Onde estão essas 12 tribos hoje? É o que nós vamos ler, gente. É o que nós vamos ler, é a queda desse povo que recebeu como herança. É a queda desse povo que não soube se manter fiel. É a queda desse povo que começou a participar de festas, culturas, ceias, músicas, em que não era para estar naquele momento, com a ideia de que não, eu vou me purificar, eu vou me arrepender. E quando viram, já estavam lá dentro do problema. E ele repete: vocês são testemunhas da sua própria decisão. Você escolhe o que você quer seguir. Então lance fora os falsos deuses que estão no seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E aí acaba o livro explicando, né, que ele se despede. E eu acredito que tenha sido uma despedida muito emotiva, né? Porque uma despedida de pessoas que lutaram juntos, aflora, né, uma irmandade até mesmo maior do que o sangue. Você vê que o outro salvou você de uma batalha, você está se despedindo dele, não, vá para sua terra agora que eu vou estar aqui. Existia uma certa comoção ali em Siló, nessa despedida, acredito eu, foi um dia muito bonito, uma festa muito bonita nesse momento em que Josué, né, determina esse discurso e ele volta, né, volta a continuar e espera a sua morte.
Porque o texto termina assim: então Josué se despediu de todo o povo e cada um voltou para a sua terra que havia recebido como herança. Então é isso, meus irmãos. Como é que foi a leitura para vocês hoje? É um texto que fala muito conosco, fala muito com a nossa atualidade, fala muito com você, para que você assuma as responsabilidades devidas em sua vida, que você não terceirize, para que outro o faça por você, que você assuma hoje, que você passe a ser aquele encorajador que nós lemos no capítulo 1:9, e que você saiba qual é o Deus que você serve, que você consiga trazer essa certeza para a sua família, que você não titubeie em determinados momentos para agradar o mundo, e que você se mantenha firme, que você não seja um crente 007, que você seja alguém que saiba, que as pessoas saibam que você é crente, que você professa a palavra de Deus. Que infelizmente existem muitos agentes que só são crentes na igreja, mas fora dela usam disfarce, né? Eu brinco do 007 que ninguém sabe o que é James Bond. Mas é isso, é assunto para outro momento. E eu quero só finalizar aqui nossa leitura e ouvir vocês como é que foi essa leitura hoje.